Olá, meu nome é Carlos Henrique e venho aqui apresentar um pequeno resumo da minha tese de doutorado. Essa tese, intitulada As Culturas do Grupo Texto Livre, um estudo de viés etnográfico sob a ótica da complexidade, foi apresentada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG. Tive como orientadora a professora doutora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva. Começo introduzindo meu trabalho falando das minhas motivações para pesquisa, que envolve a minha formação em letras e em projetos editoriais, bem como em EAD. Essa formação que resultou em uma dissertação de mestrado nessa área também, e foi dessa dissertação de mestrado que saíram as questões que vieram a culminar nessa tese de doutorado que apresento agora. Na minha introdução, logo na primeira sessão, também apresento o Grupo Social em Estudo, que é o Grupo Texto Livre. Esse grupo, vou chamá-lo a partir de agora de TL, ele trabalha na Faculdade de Letras da UFMG com cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e à distância, bem como outras atividades, como a produção de materiais didáticos, documentação sob software livre, promoção de congressos online, seminários online, a manutenção de um periódico científico, desenvolvimento de software livre e tutoriais inteligentes, todos eles com o objetivo de auxiliar o professor, entre outros profissionais e atores sociais. Esclareço que o meu objeto de estudo é a interação promovida nesse grande grupo social que é o Grupo Texto Livre. E falar de Grupo Texto Livre é também falar de culturas livres. Primeiramente, cultura é tratado nesse trabalho a partir de um conceito de Eiger 2006, que entende cultura como a leitura dos significados das práticas do outro, que é o que pretendo fazer, na verdade, o que foi feito para essa tese. Os princípios da cultura livre, que são pilares do Grupo Texto Livre, envolvem a colaboratividade, o compartilhamento e a meritocracia. Bem, o Grupo Texto Livre tem vários projetos. Cada projeto desse forma uma pequena comunidade de prática dentro do próprio Grupo Texto Livre. O meu recorte trabalha com 3 projetos e, portanto, 3 comunidades dentro da comunidade Texto Livre. A primeira delas é a Uni 003, a segunda o Evidossol, que é um evento científico online que acontece agora anualmente, a terceira é a revista Texto Livre, que é um periódico interdisciplinar online publicado semestralmente. Bem, em cada um desses grupos internos ao Texto Livre, nós temos a possibilidade de formação de outras comunidades de prática, como, por exemplo, a comunidade de monitores ou a comunidade de tutores dentro da Uni 003. Como objetivos para esse trabalho, eu começo com objetivo geral, ler as culturas do Grupo Texto Livre, a fim de se identificar padrões e emergências no ambiente comunitário. Como objetivos específicos, eu tenho 3. O primeiro deles é descrever os padrões interacionais do grupo a partir da leitura das práticas das comunidades em estudo. O segundo, identificar a existência ou não de emergências nessas comunidades em estudo. Caso existam tais emergências, identificar como elas ocorrem. A partir dessas leituras, então, apresentar uma taxonomia cultural do grupo e, por último, identificar o que as culturas do grupo possibilitam aos seus membros. Citei alguns termos aqui que vou esclarecer no capítulo 2 referente à teoria. São eles emergências, complexidade e comunidades e ainda fractais. O capítulo 2 dedica-se ao quadro teórico que a pesquisa se insere. Eu começo com os sistemas adaptativos complexos, que são sistemas, antes de tudo, abertos e por isso estão sujeitos à interação com o meio e tudo que essa interação pode trazer, como, por exemplo, a desordem. Um sistema complexo é caracterizado por, inicialmente, um sistema ordenado, que, a partir das interações com o meio, entra em desordem, o que pode ser chamado também de caos, que vai se auto-organizar a partir da interação com os seus membros para conseguir uma nova ordem. Essa nova ordem é o que nós chamamos de emergência. O segundo conceito que trago é o conceito de comunidade. As comunidades são um agrupamento de pessoas em prol de objetivos comuns, pelos quais se comprometem, se engajam, mantêm uma relação interativa que resulta no sistema de signos, e essas comunidades são fractalizadas, conceito que vou
explicar posteriormente. Essas comunidades, de acordo com Paiva 2005, elas são sistemas adaptativos complexos, pois também possuem um comportamento emergente, são relativamente estáveis, interagem entre si e com o todo, são auto-organizáveis e a soma das suas partes é maior que o todo. Isso significa que, em sistemas adaptativos complexos, os objetivos estabelecidos sempre serão extrapolados, nós sempre teremos mais produção além daquilo que se espera. E os sistemas adaptativos complexos também são fractalizados. Fractais são entidades autossemelhantes, elas têm a mesma aparência sob diferentes níveis de ampliação. As partes que a compõem têm a mesma aparência que o todo. Esse é o conceito de Barian 2000 que nos auxilia a entender um fenômeno, qual seja o fenômeno das comunidades de práticas complexas em diferentes níveis. Como acontece isso? Bem, isso pode acontecer aqui no grupo em estudo, por exemplo, com esse fenômeno de ser uma comunidade complexa de prática, primeiramente no grande grupo, o grupo Texto Livre, que represento com esse círculo maior. Os círculos intermediários vão representar os grupos menores, dos quais eu selecionei os 3, como, por exemplo, a Uni 003 e a revista Texto Livre e também o Evidossol. Tem o mesmo formato, o formato circular, com a intenção de mostrar que eles têm características similares ao seu todo, ou seja, é o mesmo fenômeno que vai se repetir. Dentro dessas comunidades intermediárias, nós podemos encontrar ainda outras pequenas comunidades, ainda com o mesmo fenômeno se repetindo, qual seja, comunidades de práticas complexas. Essas pequenas comunidades internas às comunidades intermediárias podem ser, por exemplo, uma comunidade de tutores da disciplina, ou de monitores da disciplina, ou ainda de pareceristas da revista ou do evento online. É essa repetição do fenômeno nessas escalas diversas, como a maior, a intermediária e a menor, que chamamos de fractalização. Aqui no capítulo 4 eu trago um pouquinho então da metodologia toda baseada na epistemologia etnográfica. A diferença é que aqui trabalho com dados digitais. Eu divido essa metodologia em 3 momentos específicos. O primeiro momento trata dos dados gerais. Os dados que eu tenho para os dados gerais do grupo são em número de 10, que são compostos por e-mails e chats, e ainda mais 2 artigos. Todos eles estão listados em um quadro e devidamente numerados, todos eles têm autorização para pesquisa. É a partir da construção e análise desses dados que eu tenho os primeiros resultados. Já o segundo momento de análise, eu parto dos resultados iniciais, que me fala de pontos relevantes, que são aqueles pontos obscuros, aqueles pontos que o pesquisador não sabe exatamente o que significam, que a etnografia fala que ele deve abduzir esses dados, abduzir essas surpresas, esses pontos diferentes que na etnografia chamamos de pontos relevantes. Bem, os pontos relevantes nos apontam do primeiro momento, os pontos relevantes do primeiro momento apontam para estudos das 3 comunidades, a Uni 003, cujos dados que utilizarei são e-mails, o Evidossol, e-mails, website, artigos e uma entrevista, e a revista Texto Livre. Já o terceiro momento faz parte da minha conclusão, das minhas considerações finais. É aqui que eu faço o contraste dos resultados do primeiro e do segundo momento. Ou seja, eu contrasto resultados dos dados gerais do grupo com as comunidades específicas do grupo para apresentar então os resultados finais. O capítulo 5 traz essa taxonomia cultural realizada do grupo Texto Livre. Eu começo então com o primeiro momento, que refere-se aos dados gerais. É aqui que eu consigo as minhas âncoras para as novas análises, Esse primeiro momento refere-se à grande turnê. É aqui que eu pego todas as informações gerais que vão me direcionar as pequenas partes para que no final eu compare todas essas partes com o todo e verifique o que realmente é padrão ou não no grupo. O primeiro domínio de significação que eu trabalho refere-se às motivações para a emergência do grupo Texto Livre. Esse primeiro exemplo aqui fala que
Esse primeiro exemplo parte de um dado, dado 5, que foi retirado de um chat no mês de setembro de 2011. Esse primeiro exemplo explica que o Grupo Texto Livre nasceu onde o pesquisador foi buscar em comunidades de software livre apoio à pesquisa científica. Em linhas gerais, podemos afirmar que o Texto Livre já nasceu pensando no tripé motivação da universidade pública no Brasil, a pesquisa, o ensino e a extensão. Complementarmente, o enunciado 2 explica que isso tudo aconteceu num espaço cujos princípios são extremamente válidos e instigantes para o universo da reflexão científica, o mundo do software e da cultura livre, qual seja o dos pilares da colaboratividade, do compartilhamento e da meritocracia. O grupo começou a partir de aulas online. Bem, com a leitura de todos os dados, posso resumir isso aqui, que a líder do Grupo Texto Livre, responsável por uma disciplina de graduação, que é a disciplina UNI 003, era engajada e é engajada no movimento da cultura livre. E foi nesse movimento que ela encontrou leitores para os alunos de graduação que precisavam de leitores para os seus textos e que, em contrapartida, começaram a ofertar textos para as comunidades livres que necessitavam de uma produção de material textual, como, por exemplo, a documentação. Daí encontro, então, o meu primeiro ponto relevante, o meu primeiro ponto de abdução, que refere-se à interação entre aluno e cultura livre, iniciado lá com a metodologia do texto livre e a disciplina online citada no slide anterior. Interessa saber dessa interação, por exemplo, como a continuidade dessa interação acontece, que práticas suportam essa interação, os membros da comunidade docente que trabalham com esses alunos, os comos e as condições em que acontecem, bem como o retorno dessa interação toda para os membros do TL. Encontro ainda um outro ponto obscuro, um ponto relevante para a pesquisa, que refere-se à extensão universitária para o diálogo sobre cultura livre entre a academia e as comunidades externas. Nesse caso, me interessa as características dos eventos científicos promovidos pelo TL, as relações internacionais envolvidas nesses eventos, como elas acontecem e em quais condições, os atores envolvidos nas práticas interativas, bem como o retorno dessa interação toda aos membros do grupo e ainda às comunidades externas. Um outro domínio de significação pesquisado refere-se ao ambiente interativo. O enunciado 10, retirado do dado 6, que é um e-mail, informa que tudo é feito online com pequenas exceções. Em eventos presenciais, como, por exemplo, eventos onde o grupo vai apresentar trabalhos, esses eventos são presenciais. Essa interação online proporciona interação no país inteiro, como regiões sul e sudeste citadas nesse e-mail, e ainda parcerias com instituições como o FMS, o FBA e o USP, também citadas neste mesmo e-mail, e ainda interação com atores internacionais, citados aqui como os das Américas e da Europa. Bem, nos dados que eu construí, que tive acesso, encontrei participantes de Cuba, da Argentina, do México, bem como outros. O enunciado 12 fala ainda que, em 7 anos de existência do grupo, foram conseguidas dezenas de milhares de pessoas. Daí, então, eu parto para o ponto relevante número 3, que fala das ferramentas de interação. Que ferramentas utilizadas para a interação são essas? De que forma elas são utilizadas e que práticas estão envolvidas nessa interação? E a interação presencial? Quais são as práticas envolvidas nelas? E os projetos envolvidos nessas práticas online, interativas e presenciais, quais são elas? Tem ainda o ponto relevante número 4, que refere-se à produção de software livre. Quais são os software livre produzidos pelo TL? Com quais objetivos? Que práticas envolvem o uso desse software livre? Quem os produz? Quem os usa? Sobre quais condições? E qual é a interação que envolve essa produção entre o desenvolvedor e os usuários da comunidade? A seção 5.1.3 traz do domínio os objetivos do Grupo Texto Livre. Aqui no enunciado 14,
14, referente ao dado 2, que é o website do grupo, fala que o objetivo principal do grupo é promover um campo de pesquisa e produção interdisciplinar no uso das tecnologias livres para o ensino. O enunciado 15 complementa que isso acontece em duas frentes específicas. Primeiro, o desenvolvimento de software livre educacional e ainda a produção de eventos para a promoção do debate nessas questões que envolvem a cultura livre e a educação. A seção 514 traz a análise do domínio ou organização do TL. De acordo com o dado 6, que é um e-mail, no enunciado 18, a organização acontece desde 2009 por um gerenciamento de projetos. Esses projetos são subdivididos por temporalidades, de acordo com o ator pesquisado, o sujeito de pesquisa, nesse meio do dado 6, isso faz com que haja um movimento de expansão e condensamento em torno de momentos específicos do grupo, nos quais as pessoas costumam girar em torno de diferentes polos conforme o movimento. Bem, essa declaração, esse enunciado aqui utilizado, nos mostra características de sistemas adaptativos complexos, nos quais um sistema se comunica com o outro e nos quais também as pessoas fazem parte de mais de um sistema ou de mais de uma comunidade sempre ao mesmo tempo. É daí então que tiro o ponto relevante número 5, que refere-se às relações interativas entre as comunidades. Como acontece a interação entre os colaboradores de diferentes comunidades? Há engajamento em atividades de colaboração entre os membros mesmos de diferentes comunidades? E a organização do TL? Existe uma hierarquia ou uma horizontalidade nas relações interativas? Como é essa divisão de projetos por temporalidade? Já a seção 515 trata do domínio e emergências do grupo texto livre. A partir da análise de dados, a conclusão que chego é que sim, nós vamos exemplificar um espaço social rico em emergências. Começo com a própria emergência do grupo texto livre, que acontece em 2006, com a emergência da metodologia texto livre, naquele diálogo que mostrou a necessidade de leitor para os textos dos alunos, da mesma forma que mostrou a necessidade de produção de textos para comunidades reais de texto livre. No ano de 2007 é que há a emergência do evento online A Vida ao Sol. No ano 2009, o Dia da Cultura Livre. No ano 2010, um novo evento que é voltado só para graduandos, que é o EDSL. No ano 2011, com o crescimento do grupo Texto Livre, ele se torna um grupo de pesquisa formalizado no CNPq, em substituição ao anterior Semiofon, pertencente à líder do TL. Em 2012, o TL passa a integrar a organização do GT em Educação do FISLE, que é um Fórum Internacional de Software Livre. Todos esses exemplos mostram o quão emergente é o grupo Texto Livre. Bem, a seção 516, eu mostro então todo o processo de pesquisa e de abdução de pontos relevantes, que começa com uma problematização e as questões de pesquisa, que resulta nos objetivos da pesquisa, a partir da análise dos primeiros dados na grande turnê dos dados gerais, que foi o primeiro momento, eu tiro então 5 pontos relevantes, todos eles já citados. Eu venho resolver agora o ponto relevante de número 4, que fala sobre a produção de software livre. A partir da leitura e construção de dados, o que eu noto é que sim, cada software produzido é a partir de uma necessidade. O primeiro exemplo aqui no topo refere-se ao software de vírgulas. Uma vez que a disciplina é de leitura e produção de texto, ferramentas como essa, que auxilia na pontuação, ou outras coisas como ortografia, e material didático de gramática, sim, são extremamente úteis. Da mesma forma, o dado semiótica, que é um software super útil para pesquisa, para quem trabalha com análises discursivas, análises de enunciados, análises de textos produzidos. O último exemplo aqui, à esquerda da tela, refere-se ao software WPaper. Esse software é responsável pela inscrição do participante, seja ele ouvinte ou seja ele autor, ainda a avaliação dos pareceristas, avaliadores, bem como o envio de trabalhos para aquele participante que é
que é um autor de texto. Então, sim, toda produção de software livre parte a partir de uma situação de caos. E esse software livre produzido representa a emergência. Resolvo agora o ponto relevante número 5, que refere-se à interação entre comunidades, que tem, de um lado, a comunidade acadêmica e educativa, que envolve professores de rede pública e particular, em todos os níveis, desde o ensino médio até a graduação, incluindo pesquisadores e ainda artistas da cultura livre. Já do outro lado, nós temos as comunidades livres, que envolvem desenvolvedores, usuários e usuários potenciais desse software livre, e ainda o pessoal envolvido na tradução desse material de software, tanto para a educação, tanto para a documentação de uso da própria comunidade. Para que tudo isso funcione, nós temos um sistema de diretorias que funciona por projetos. Hoje em dia temos 5 diretorias de projetos, software, comunidades, a institucional e a de comunicação. Parto então para o segundo momento de análises, que refere-se às mini-turnês observadas. E a primeira mini-turnê que faço é na COP Uni 003. Os dados que conto para essa análise são, primeiramente, do primeiro semestre de 2011, grupo de e-mails, de uma lista de e-mails de tutores da coordenação, que vão de 11 de março até 11 de junho de 2011. Em caso de necessidade, eu tinha a meu dispor ainda grupos de e-mails do segundo semestre de 2011 e dos 2 semestres de 2012. Ao final da pesquisa, apenas o primeiro grupo do primeiro semestre de 2011 foi utilizado. Nesse grupo de e-mails, na construção de dados, a primeira análise de domínios que faço refere-se ao ambiente interativo e às ferramentas de interação. Bem, eles utilizam listas de e-mails, que são números de 3, uma para tutores, a outra para monitores e uma outra com todos juntos. Utilizam ainda chats online, que podem ser por meio de software, como IRC, Conversation ou Skype, ou podem ser pelo chat comum no navegador. Utilizam videoconferência e face-a-face, comunicação face-a-face, apenas em casos de necessidade, como, por exemplo, assinatura de documentos ou compartilhar uma tela de computador para a solução de um problema, num caso de caos, dentre outras possibilidades. Os atores envolvidos nesse processo são, antes de tudo, a coordenação, a tutoria e a monitoria. O papel da coordenação refere-se o trabalho acadêmico e burocrático com a instituição, o trabalho de design instrucional, de conteúdo, de avaliação, dentre outros. O auxílio direto à coordenação está feito pela tutoria. Os tutores ajudam nesses processos de design instrucional, bem como de conteúdos e de avaliação. O papel da monitoria é o contato direto com o aluno e a solução daqueles problemas primeiros, que envolvem, por exemplo, o layout do ambiente virtual do Moodle, não entendimento de enunciados, problemas técnicos com o ambiente virtual de aprendizagem, dentre outros. O segundo domínio, eu chego nas emergências. A primeira delas, o primeiro tipo que eu trato, refere-se à interação entre membros da comunidade de tutores, aqueles que se comunicam apenas na lista de e-mails de tutores. O primeiro exemplo que eu trago é um exemplo de caos causado pela não abertura de um arquivo enviado para o aluno, na qual a tutora 3 pede ajuda. O que fazer? A tutora 1 sugere, o que representaria uma emergência, caso chegasse ao fim, que se solicite que o aluno reenvie esse trabalho via e-mail, o que não é usual, né? Usual, ainda mais em turmas de 250 alunos. A solução, na verdade, vem com o trabalho do tutor 2, que pega o mesmo arquivo enviado que não abre, renomeia esse arquivo colocando a extensão .doc, o que vai fazer com que o arquivo abra e possa ser avaliado. Então, isso é a emergência. Na seção 5214 eu trato de emergências, mas agora em outra COP, que é a COP dos membros da comunidade de monitores da Uni 003. O primeiro exemplo é uma solução dada pelos próprios monitores. Nesse exemplo aqui, o que acontece é que um aluno reclama de ter tentado postar uma atividade, mas a tela apresentar uma mensagem de erro.
A emergência vem com a solução dada pela própria monitora, qual seja enviar o arquivo em um outro formato e, caso não desse certo, enviar via e-mail. Outro exemplo de emergência é aquele que envolve a interação entre a COP de monitores e a COP de tutores, sendo que ambas envolvem a coordenação. Esse segundo exemplo aqui fala a respeito de um tópico a ser realizado em grupo no valor de 10 pontos. O que aconteceu foi que apenas o líder do grupo postou a atividade e o sistema permitiu então avaliar apenas o líder do grupo, fazendo com que os demais participantes ficassem sem a nota. A solução acontece, tudo isso começa em comunicação direta aluno e monitoria. A monitoria passa o problema para a coordenação e para o grupo de tutores. A solução vem então com a decisão de que os tutores responsáveis pelas avaliações devem voltar ao sistema, verificar quem são os componentes do grupo e lançar a nota devidamente para esses componentes. O que temos de conclusão a respeito da Uni 003 é que é uma comunidade de prática extremamente complexa e emergente. E o que auxilia tudo isso é a comunicação entre as várias COPs, como por exemplo a COP de monitores com a COP de tutores. Essa comunicação vai trazer a possibilidade então de emergências. O mesmo acontece se conectarmos o grupo de alunos com o grupo de monitores e todos os grupos envolvidos. Parto então para a segunda mini-turnê, que refere-se à comunidade de prática do Evidossol. Evidossol, que é o evento online, o congresso online para discussão dos temas livre e academia. O primeiro domínio refere-se a emergências, os objetivos, os atores e práticas do Evidossol. Bem, então o Evidossol é um encontro virtual de documentação em software livre, que também abriga o CILTEC, que é o Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia. Eles são 100% online e gratuitos. Eles tratam de discussões em torno da documentação em software livre, a difusão de conhecimento da área e sua formatação e adequação linguísticas pelos profissionais das letras. Tem como público-alvo alunos, professores, pesquisadores, comunidades de software livre, dentre outros, e as ferramentas que utilizam são chats por meio de IRC, o ChatSlide, que é um software que emergiu a partir de caos na comunidade. Esse software é responsável por agregar ao chat de conversação online slides para enriquecer a apresentação, e ainda os fóruns de debate, que tem os artigos submetidos pelos autores congressistas. A partir da análise dos dados, que são especificamente o website, que referem-se ao atendimento ao ponto relevante número 2, eu encontro novas questões para pesquisa que não me permitem solucionar a partir dos dados que possuo. É daí, então, que eu vou realizar uma entrevista, também realizada online, via Skype, com a coordenadora do Evidossol. A partir dessa entrevista, eu exemplifico o Evidossol como um ambiente comunitário emergente. Essa exemplificação, para exemplificar isso, eu trago alguns fatos aqui. Por exemplo, em 2007, o Evidossol nasce sim como uma emergência, a partir da necessidade de promover o diálogo academia-cultura livre. No ano de 2008, as apresentações mudam de formato. Inicialmente, os chats não ficavam armazenados. Em 2008, que eles começam a ficar armazenados e disponíveis. Em 2008, tem a emergência do SlingTech, que é um evento da linha de pesquisa Linguagem e Tecnologia. Contudo, esse SlingTech, ele não sobrevive mais que uma edição, porque o Evidossol se firma como evento para os pós-graduandos, como aparece aqui em 2012, ano que ele já tinha se internacionalizado com a emergência do CILTEC Online, que acontece em 2009. Em 2011, o Evidossol passa a ser online. Em 2012, a emergência dos anais da apresentação.
Aqui na seção 5224 eu falo da comunidade de prática proporcionada pelos congressistas. A discussão é muita e a gente pode verificar isso a partir dessa pequena tabela disponibilizada no site Português Livre, que também pertence ao TL. O que a gente pode perceber nessa estatística realizada por eles sobre os 6 primeiros eventos, e devo lembrar que estamos agora no 12º, temos aqui uma evolução de 96 inscritos inicialmente para 248. E devo lembrar também que no início tínhamos as inscrições de alunos, o que não acontece mais a partir dessa última edição, a partir do ano de 2010. O número de propostas também começa com 31 e no número 6 já estava com o número 70, o que mostra então o alcance do evento e a grandiosidade do diálogo por ele promovido. O que temos então como padrão de emergências dessa comunidade, que sim, exemplifiquei todas as emergências e trata-se de uma comunidade de prática, é que as emergências acontecem sempre que há conexão entre as comunidades. Então, sempre que se abre os sistemas complexos, as comunidades, nós temos a possibilidade de novas emergências. A última comunidade de prática que trato é a revista Texto Livre. Começo na seção 5231, que trata dos objetivos da revista e do diálogo entre academia e cultura livre, e a cópia proporcionada por esse diálogo. Essa aqui é a capa do website. Os dados que contam são os dados do website, então todas as páginas, e todas as páginas que estão abertas ao público. Trago aqui uma estatística para mostrar o acesso e a possibilidade de diálogo, né, que a revista proporciona. Em 2013, por exemplo, com 2 edições publicadas, tivemos aqui um total de 100 submissões. Em contrapartida, com apenas uma edição publicada, já chegamos ao número de 98 edições. Aqui, em 2013, o número de usuários cadastrados era 546 e o de leitores 351. Aqui, em 2014, 649 usuários cadastrados e 442 leitores cadastrados, o que mostra a evolução e o crescimento da revista e do acesso à revista. Sobre os atores e práticas da cópia e revista Texto Livre, nós temos editor-chefe, uma comissão científica, comissão editorial, comissão de leitura e ainda a comissão de publicação. Se somamos todos esses atores em uma soma simples, teremos um total de 184 atores trabalhando. Contudo, esse número é menor, uma vez que, por exemplo, quem exerce o papel de comissão de leitura pode também exercer o papel de comissão de publicação ou vice-versa, ou outras funções aqui dentro dessa comunidade, o que acontece com frequência. Sobre as atividades que exercem, tem aqui um fluxograma com todo o processo editorial. Para exemplificar como acontece esse trabalho e a interação dentro da comunidade, eu vou exemplificar aqui uma prática, ou seja, um conjunto de atividades que representa um objetivo. Vamos pegar aqui o objetivo de publicar um artigo. Para publicar um artigo, então, o que temos? Precisamos primeiramente de um autor que vai no sistema online, submete o seu texto via sistema, não dialoga diretamente com ninguém da revista. Esse texto entra numa fila de submissão, que é gerenciada pelo editor da revista. Esse editor vai enviar para uma avaliação da submissão, que tem um editor de sessão específico. Esse editor de sessão, então, escolhe os avaliadores, lembrando que, de novo, nós temos aqui o sistema que garante a qualidade das revistas científicas brasileiras, pelo menos como o sistema Qualis exige, o sistema de blind review, ou seja, a avaliação às cegas. Os avaliadores não se comunicam entre si, o autor não sabe quem são os avaliadores. Então, o editor escolhe quem são os avaliadores que vão avaliar o texto. Suponhamos que tenham aprovado esse texto. Uma vez aprovado o texto, então, ele será
enviado aqui para a edição da submissão. Nessa edição vai acontecer a edição do texto por um editor, a criação da composição para futura publicação e a leitura das provas para a futura publicação. Uma vez isso feito, nós teremos aqui o envio para a gerência da edição, que vai juntar então todos esses textos para criar as edições, as agendas de submissão e organizar um sumário, bem como um editorial. A partir desse momento é que temos então a publicação do texto. O que podemos notar nesse processo aqui é que toda a comunicação acontece por meio do software de edição da revista, o que não possibilita a conexão dos vários atores em uma comunidade de prática, mas isso não elimina a possibilidade da existência de uma comunidade de prática que possa ocorrer, por exemplo, ser proporcionada a partir da interação por lista de e-mail, como acontece no Evidossol entre os pareceristas. A partir então dessa análise, eu parto para as considerações finais, que é o meu capítulo 6. Esse capítulo 6 traz o terceiro momento de análise, que é um contraste dos dados. A seção 6.2 fala dos pontos relevantes. Finaliza a análise dos pontos relevantes. O primeiro deles refere-se à interação aluno e cultura livre e ao estudo da UNE 003. Foi exemplificado que a UNE 003 existem pelo menos 2 copies aninhadas em seu interior, que são, portanto, fractais e possuem padrão emergente. Já o ponto relevante número 2 refere-se à extensão universitária para o diálogo cultura livre e educação. Foi avaliado, nesse caso, o evento Evidossol, que também possui uma cópia fractal no seu interior, que é a cópia de pareceristas. Nas rotas do Evidossol, foi avaliada a revista Texto Livre, que é uma emergência do próprio Evidossol, inicialmente dedicada à publicação de textos discutidos no Evidossol. Nesse caso, a formação de comunidades de prática não foi identificada. Já o ponto relevante número 3 refere-se às ferramentas de interação, que são, em sua grande maioria, online, e todas elas proporcionam diálogo que, consequentemente, proporcionam emergências. O ponto relevante número 4 refere-se à emergência e produção de software livres. Todos eles são representativos de emergências do grupo. Já o ponto relevante número 5 refere-se às relações interativas entre as comunidades do TL. E o que foi exemplificado é que maior abertura dos sistemas proporcionam mais emergências. Já o 6.3 traz um estudo dos objetivos traçados e uma avaliação se foram alcançados ou não. O objetivo geral de ler as culturas do Grupo Texto Livre a fim de se identificar padrões e emergências no ambiente comunitário foi alcançado a partir dos objetivos específicos. Primeiramente foram descritos os padrões interacionais do grupo a partir da leitura das práticas das comunidades em estudos. Foi identificada a existência de emergências nessas mesmas comunidades. Foi identificado e descrito como acontecem tais emergências. Foi apresentada no capítulo 5 a taxonomia cultural do grupo e foi ainda identificada o que as culturas do grupo possibilitam aos membros, que é o que eu apresento na próxima sessão, 6.4. A cultura livre e o trabalho no texto livre proporcionam aos seus membros, primeiramente, a cultura livre como um legado e com seu tripé de colaboração, de compartilhamento e de meritocracia. Traz ainda as experiências e práticas que os membros estão acessando, estão praticando, estão dialogando sobre e, portanto, construindo conhecimento a respeito disso. Wenger et al. 2002 fala que os benefícios para os membros de COPs referem-se a, primeiramente, acesso à expertise para desenvolvimento de expertises. No meu caso, eu tive acesso a expertises no âmbito do ensino superior, de leitura e produção de textos como disciplina para ensino superior, de todo o trabalho editorial da revista Texto Livre, de todo o trabalho editorial e de organização do Evidossol, bem como outros. A última sessão trata das contribuições
para linguística aplicada, sendo este um trabalho de linguística aplicada, bem como as questões que ficam. Essas questões listei aqui as principais em números de 5. A primeira delas refere-se a, bem, como são questões que ficam, então pode ser pesquisado. E eu provoco essa pesquisa, né? Eu encorajo essa pesquisa. A pesquisa de, primeiramente, formação de comunidades de prática em agrupamentos sociais, onde o trabalho não forneça muitas possibilidades de interação dos pares, como, por exemplo, lá da revista Texto Livre, que, por limitações técnicas e de normas do sistema Qualis, as pessoas não podem se comunicar diretamente a fim de manter o sistema Blind Review. Ok, nesses tipos de sistemas, então, temos que pesquisar mais como essa formação de comunidades de prática ocorre, se realmente ocorre. Outra pesquisa que sugiro é pesquisa referente às estratégias de estímulo à formação de comunidades de prática. A minha pesquisa foi como se dá essa formação de comunidades de prática e tudo que está envolvido, mas outras pesquisas de como se estimula essa formação são encorajadas. Outras pesquisas referem-se às estratégias de ensino e pesquisa a partir da convivência em comunidades de prática, tais como a minha. Outras ainda, a etnografia online como prática de estudo para melhoria do entendimento dos fenômenos das relações sociais mediadas, também como a minha, mas surgirem outros grupos sociais. E por último, estudos que envolvam a cultura livre nos ambientes acadêmico, empresarial e escolar. Agradeço a vocês, e se quiserem acessar todo o meu trabalho, o trabalho completo, a tese está disponível nesse endereço eletrônico, que é o endereço do POSLIN, o Programa de Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG.